Espero que tenham almoçado bem. Vamos começar com o painel 2, Dinâmicas e Problemas Ambientais no Litoral. Eu queria dizer só uma pequena coisa. Portanto, este painel, na nossa imaginação, seria o primeiro, porque, ao fim e ao cabo, os instrumentos e a governança têm que ser construídos sobre o que acontece no território do ponto de vista ambiental, não é? Mas, por razões de agenda, tivemos que pô-lo na parte da tarde e é por isso que começamos agora com este tema. Ora bem, o primeiro painel versou muito sobre atividades e coisas que ocorrem em terra. Agora, se bem que mantenhamos também a atenção àquilo que se passa na terra, nesta orla costeira mais estreita, não estamos enfim, orla costeira, em parte. Portanto, o que está a acontecer em terra depende em grande medida daquilo que se passa no mar. E, portanto, vamos dar mais atenção a alguns destes aspectos. Por outro lado, temos aqui dinâmicas e problemas e questões que são do ponto de vista, como é que eu ia dizer, físico, geológico, meteorológico, mas temos também outras que são do ponto de vista biológico, não é? E as escalas a que estes diferentes processos ocorrem são distintas. Vamos ter um foco principalmente nos ecossistemas marinhos, por causa da especialidade dos colegas que temos presentes nesta mesa. A gestão dos recursos e dos ecossistemas marinhos é diferente um pouco daquilo que acontece em terra, desde logo porque em terra há uma muito maior fragmentação e se calhar a escala de ordenamento e de gestão dos ecossistemas em terra é diferente daquele que se passa no oceano. E, portanto, há aqui assim uma série de questões que não são, na maior parte dos casos, muito familiares para as pessoas que estão, e os especialistas e as autoridades estão preocupadas principalmente com o ordenamento dos processos em terra. Ao longo das audições que tivemos, falámos um pouco como integrar as decisões que fazemos em terra, que tomamos em terra e no mar, umas com as outras. Não é muito claro, não há esse hábito muito enraizado em Portugal e, em parte, porque há também alguma, sem entrar em muitos detalhes, alguma indefinição sobre o que é que constitui uma zona costeira. Se chegarmos a esse ponto, depois podemos falar sobre isso. Ora bom, temos aqui, vamos seguindo a ordem das apresentações, três colegas, o Pedro Matos Soares, que é doutorado em Física e Meteorologia pela Universidade de Lisboa, é atualmente professor e investigador na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, tem incidido a sua investigação sobretudo na modelação climática, com foco especial em alterações climáticas, processos atmosfera, terra, oceano e em fenómenos extremos. E, entre outras coisas, foi o coordenador do Roteiro Nacional para a Adaptação 2100. Por outro lado, temos o Carlos Antunes, depois, que é doutorado em Geodesia Física pela Universidade de Graz, na Áustria, é professor e investigador, na Faculdade de Ciências e a sua investigação principal está focada na medição e nas causas da subida do nível da água do mar e também quais os seus impactos na zona costeira, e tem trabalhado muito em vulnerabilidade e risco costeiro. O Jorge Gonçalves, finalmente, é doutorado em Ecologia das Pescas pela Universidade do Algarve, é também professor e investigador, desta vez na Universidade do Algarve, e coordena o grupo de investigação em cartografia de habitats e biodiversidade. Tem participado em muitos projetos e coordenado projetos sobre gestão de pescas, cartografia de habitats e conservação da biodiversidade, e a sua motivação é melhorar a eficácia das áreas marinhas protegidas, porque isto tem vantagens não só para a biodiversidade, mas também para as pescas. É uma coisa que muitas vezes não é bem compreendida. Portanto, o que nós vamos principalmente ver neste painel são causas e as previsões de erosão e inundação
na orla costeira, a médio e a longo prazo, e portanto há bocado, hoje de manhã dizia eu pelo menos, não é, que o futuro cada vez está mais próximo porque as alterações climáticas estão-se a acelerar, portanto, causas e previsões de erosão e inundação, impacto económico, o Roteiro Nacional de Adaptação conseguiu fazer uma estimativa do impacto não só geográfico, mas também económico da subida do nível da água do mar e da erosão, e falar talvez um pouco sobre quais são as soluções de adaptação e mitigação que nós temos disponíveis. Depois da parte relacionada com os ecossistemas, temos uma questão fulcral por imposição, enfim, estabelecida nos acordos internacionais a que temos que obedecer, que são as metas 30-10-30 para a conservação da biodiversidade. E aqui há um aspecto muito importante que é discutido na literatura científica e é menos, e também juntamente e também no universo das organizações não governamentais, que é o facto de as áreas que nós designamos de conservação da natureza serem efetivamente áreas de conservação versus aquilo que nós chamamos de literatura científica as áreas protegidas de papel. São muito bonitas no papel, mas depois não há meios para as implementar. Outro aspecto importante nesta discussão é como é que nós monitorizamos a biodiversidade nas áreas de conservação. Portanto, nós não temos programas nacionais de monitorização da biodiversidade. Mais uma vez, é uma coisa que nós discutimos na comunidade científica. Sabemos que os decisores políticos e administrativos estão receptivos portanto, a estas ideias, mas falta sempre o dinheiro para implementar estes programas de monitorização. E, portanto, é dessas coisas que vamos falar e começamos pelo Pedro Matos Soares. Eu vou passar para ali para conseguir ver e se calhar nós também podemos passar para ali. Boa tarde a todos. Só aguardar que os... Bem, aproveitar para agradecer o convite para estar aqui, é com muito gosto. Agradeço imenso à CNADES este esforço, não só do encontro, mas de todo o trabalho que tem produzido para fazermos face a um dos grandes desafios para Portugal, que são o impacto das alterações climáticas nas zonas costeiras. O tempo que tenho são 15 minutos, por isso vou falar com alguma brevidade, talvez que escapando-me a alguns detalhes técnicos para não vos maçar, mas a ideia é eu dar-vos aqui conta do trabalho que foi feito por uma equipa muito grande, que está aqui o Gil, o Carlos, eu próprio e muitas outras pessoas. No Roteiro Nacional para a Adaptação desenvolvemos uma área temática que são as zonas costeiras e quisemos caracterizar os impactos, a vulnerabilidade e os custos económicos associados às alterações climáticas em toda a nossa linha costeira continental. Esse foi o nosso desafio, foi um projeto promovido pela APA, com muitos parceiros, IPMAs, Bancos de Portugal, por aí fora, Direção-Geral do Território, e vou-vos fazer aqui uma síntese desses resultados para o contexto das zonas costeiras. Quando nós falamos de zonas costeiras, estamos a falar predominantemente do nível total das águas. Quer dizer que nós falamos muitas vezes de erosão costeira ou falamos de tempestuosidade e nunca falamos às vezes de agitação marítima, mas temos que contemplar, temos que ter a percepção muito clara que estamos a falar da combinação destes efeitos todos. Quer dizer que falamos da subida do nível médio do mar, sabemos a agitação marítima, as marés e também, obviamente, a sobreelevação marítima devido às tempestades. Quer dizer que para nós percebermos os impactos de toda esta problemática, temos que modelar hidrodinamicamente todos estes fatores, da erosão e do recuo da costa até depois aos galgamentos. Esse foi o desafio, ou seja, pela primeira vez quisemos traçar aqui um caminho de impacto ao longo do século XXI e também cartografar vulnerabilidades para podermos fazer decisão política. Esse foi o objetivo. E a decisão política só se faz, como o professor Filipe disse esta manhã, hoje em dia, colocando dinheiro na questão. Ou seja, fazendo a primeira aferição
a possível, obviamente com muitas limitações, sobre custos económicos de inação e custos económicos de adaptação. Pronto, este é mais ou menos o roteiro que vos vou dar aqui hoje. Muito brevemente, só para vos dizer que montámos um sistema de modelação complexo que vai desde os sedimentos, o transporte de sedimentos longitudinal na nossa costa, com o modelo Shoreline S, que é forçado por um conjunto de modelos climáticos globais, com o nível médio do mar. Depois extrapolamos, projetamos isto para o resto da nossa costa, depois de fazermos esta aferição para zonas críticas, onde todos conhecemos que o recuo da linha de costa é, de facto, ameaçador para as populações que ali vivem, e depois projetamos com o modelo X-Beach o que se passa do ponto de vista de galgamentos. Pronto, este foi, digamos assim, a metodologia de modelação, e aqui trago-vos os primeiros resultados para nos darem uma visão do tipo de resultados que temos. Não vou ser exaustivo desse ponto de vista. E aqui temos para a conhecida Costa Nova o que é que se espera do ponto de vista de dois cenários, o RCP 4.5 e o 8.5, ou seja, o intermédio para o qual parece estarmos a evoluir, mas com todas as contingências que conhecemos, tanto do ponto de vista da não linearidade do sistema climático, como do ponto de vista geopolítico, como todos sabemos, e depois temos aqui o cenário mais gravoso, o 8.5. E estamos a falar aqui de recuos e evoluções da linha de costa na Costa Nova para 2070 e 2100. Okay? E o que nós vemos aqui é que, de facto, temos recursos, temos a típica acumulação de sedimentos, a montante dos esporões, e temos, claro, a perda de sedimentos e o recuo da linha de costa, que se cifra em máximos de 200 metros nestes cenários, para a Costa Nova, que são tão típicos da nossa costa protegida por este tipo de estruturas rígidas de proteção. Quando olhamos para o galgamento que se projeta do ponto de vista do nível total das águas, para um período de retorno de 25 anos, o que é que nós vemos? Vemos que temos aqui máximos espraios de cerca de 300 a 400 metros e, claro, que temos que fazer face a este problema que já todos perspectivamos, que é, temos o galgamento e temos máximos espraios que atingem zonas populacionais, zonas edificadas, neste caso da Costa Nova. Outro exemplo que trago aqui, um pouco diferente, porque corresponde a uma ilha, não é, da Ria Formosa, estamos a falar de Faro. O que vemos aqui é a evolução da linha de costa para a praia de Faro, e o que vemos é que os dois cenários não são muito diferentes, ou seja, quando nós falamos muito do cenário 8.5, é muito gravoso. No caso de Faro, nós não vemos uma grande diferença entre o cenário intermédio e o mais gravoso, e estamos a falar aqui de recuos da linha de costa de cerca de 100 metros. Quando depois fazemos a modelação hidrodinâmica para projetar o galgamento, o máximo espraio, vemos que, infelizmente, temos inundações muito severas, ou seja, temos grandes zonas edificadas em que o mar galga essas mesmas zonas, temos um rompimento do cordão do NAR e temos mesmo um rompimento da ilha, neste caso da ilha de Faro. Ok? Pronto, esta análise muito fina foi feita a alta resolução para as zonas críticas e depois passámos para uma parte de cartografia da vulnerabilidade, ao galgamento, à inundação costeira, com 3 níveis, baixo, moderado e elevado, para todo o contexto nacional. E não estamos, obviamente, a falar só de ocean facing, da orla costeira virada para o mar, mas estamos sempre a falar de águas interiores. E o que vemos aqui é um retrato que é, de facto, preocupante, porque nós temos zonas estuarinas muito edificadas, com muita presença económica, com muitos ecossistemas de grande valor em termos europeus e, obviamente, nacionais, e vemos aqui exemplos do índice de vulnerabilidade costeira para o Porto, Aveiro e a Nazaré, e temos longas faixas da nossa costa, estuários, com grandes áreas vulneráveis à inundação costeira até ao final deste século. Aqui temos os 2 grandes estuários, como podemos imaginar, Lisboa e Setúbal, com grandes extensões de elevada vulnerabilidade a esta problemática. Quando tentamos colocar isto em números, temos também o exemplo da Costa Sul, de Lagos e Faro, obviamente que a Ria Formosa muitíssimo impactada por este índice de vulnerabilidade, e para termos aqui uma ideia do que estamos a falar em termos de áreas
e quero enfatizar esta questão para não ser alarmista, de costa aberta e águas interiores, nós estamos a falar de cerca de 600 km quadrados que são vulneráveis à inundação costeira. Para termos uma ideia, não é? Nós de 58 a 2021, e este número já cresceu um bocadinho nos últimos anos, tínhamos uma área perdida de 13,5 km quadrados. Devo enfatizar que a área perdida não é o mesmo ser vulnerável à inundação costeira, obviamente, mas reparem que estamos a falar aqui de uma ordem de magnitude relativamente importante de zonas vulneráveis que temos que pensar como é que podemos proteger a nossa costa nesta questão. Lisboa é, de facto, o distrito mais afetado em termos de área, e depois também Setúbal, Aveiro, Santarém e Faro também com dimensões importantes de quilómetros quadrados. Quando nós fizemos aqui uma análise demográfica, ou seja, de quantos habitantes, quantos edifícios estão nestas classes de vulnerabilidade à inundação costeira, vemos aqui que temos cerca de 20 mil edifícios e temos cerca de 53 mil habitantes nestas classes ao longo de toda do nosso litoral. Quando vamos para os custos económicos, e aqui aproveito para fazer uma ligação com o que foi discutido esta manhã, nós quando falamos de custos económicos, em Portugal, como todos sabemos das nossas atividades profissionais provavelmente, temos sempre uma escassa sistematização de dados. E quando temos uma escassa sistematização de dados, em todas as áreas, mas na parte económica, eu diria que às vezes é mais gritante, porque toda a gente fala de dinheiro, mas ninguém sabe para onde é que vai o dinheiro, e isso é estranho, não é? Nós, com a APA, e aqui devo enfatizar o esforço do Celso Pinto, tentámos fazer o catálogo de todas as obras que foram feitas no nosso litoral de proteção e dos anos 50 até 2021 chegámos a um valor estimado, porque haviam valores que eram muito pouco bem caracterizados. Estamos a falar de estruturas aderentes, acomodação, diques, realimentação de praias, todo esse tipo de medidas de proteção costeira. Estamos a falar de cerca de 1,6 mil milhões de euros, para responder ao desafio desta manhã. Quer dizer que ao longo dos anos nós já gastamos milhares de milhões de euros para proteger a nossa costa. Essas obras precisam de manutenção. Okay? Não nos podemos esquecer disso, também foi referido esta manhã. Mas nós, olhando para o edificado, olhando para o valor patrimonial edificado nestas zonas de vulnerabilidade, para a perda de receitas de impostos, de IMI e para danos patrimoniais do ponto de vista de infraestruturas, atualizados a 2023, é uma primeira estimativa, é muito limitada, tudo bem, mas temos um número para partir para o futuro, para melhores estudos. Nós chegámos a este valor de 12 mil milhões de euros de danos de inação se não fizermos nada para proteger a nossa costa. Okay? Quer dizer que é um número importante porque nos perspectiva que mais ou menos em 80 anos gastámos 1/10 disto para termos a proteção que temos atualmente na costa, e isso deve nos fazer pensar. Por outro lado, obviamente fizemos os nossos workshops com os stakeholders, tentámos perceber que medidas é que estavam no terreno com a APA, que medidas é que são preconizadas por as várias esferas de intervenção na nossa orla costeira, e estamos sempre a falar deste tipo de medidas de adaptação. Não é preciso inventarmos a roda, as medidas já estão há muito tempo em vigor, elas têm que ter, mas é uma visão estratégica talvez diferente. Estamos a falar da realimentação de praias, esporões, estruturas aderentes, quebras-mares, diques e estabilização das arribas. Bom, como é que nós abraçamos aqui esta dimensão de aferir custos de adaptação? O que nós fizemos foi, bom, vamos manter o que temos, porque não é mau, não é bom no nosso país estarmos sempre a destruir o que foi feito anteriormente, ou seja, vamos ver quais é que são os custos da manutenção ao longo do século XXI de todos os diques, das nossas estruturas aderentes, dos esporões. Vamos ver, através da nossa modelação, que déficit de sedimentos longitudinais é que temos para o futuro, e temos essas contas em metros cúbicos, quer dizer que sabemos quanto é que temos que pagar em realimentação de praias para manter as praias como elas são hoje, e vamos acomodar as estruturas para o nível total das águas, dos galgamentos referidos para todas as regiões. E, deste ponto de vista, chegamos a um número mágico, diria, com toda a autocrítica possível, é que chegamos a um valor de 5 mil milhões de euros. Quer dizer que, quando nós observamos esta realidade, com todas as deficiências, e elas estão
tanto nos custos de inação como nos custos de adaptação, nós vemos uma realidade que é mais ou menos conhecida e omnipresente nos custos sérios, digamos, na aferição de custos sérios, que é 1:3, 1:5, o que nós temos de rácio entre o que gastamos em adaptação para o que gastamos se não nos adaptarmos. Isso é muito importante, ou seja, temos aqui um valor que se insere no estado da arte deste tipo de estudos e do ponto de vista da proteção da orla costeira. Talvez o Carlos fale sobre isso, mas temos estudos sempre muitíssimo deficientes. Por exemplo, no estudo europeu PESETA, que era para proteger a faixa costeira toda europeia, o que eles fizeram como medida de adaptação foi, ok, vamos orçar um muro de adaptação ao longo de toda a costa europeia. E depois vamos pôr números por metro quadrado, não é, de custo. Isto foi o que foi feito, por isso vejam com toda a humildade o que foi feito por esta equipa não tem nada a ver com o que se faz noutros países e a nível europeu para fazer face a um problema tão gritante e dramático para Portugal. 2 slides só, porque nós não podemos parar em 2024, este projeto acabou em 2024, e claro que esta equipa está a trabalhar em muitas coisas novas e estamos a tentar, digamos, tínhamos algumas limitações do ponto de vista, porque nós começámos o estudo em 2020 e não tínhamos um corpo de modelação totalmente consistente para este tipo de estudos, porque o sistema dinâmico é não linear e nós temos que fazer isto com muito mais rigor, alta resolução, por causa dos efeitos locais e por causa desta questão de termos um sistema muito dinâmico. E estamos agora a produzir em Portugal muito obrigado, são 2 minutos ótimos, não é? Nós estamos a produzir um primeiro downscaling. Reparem, a 1 km e a 90 metros para as áreas críticas para Portugal da agitação marítima. Nós temos que ter projeções de agitação marítima muito mais rigorosas para o futuro, ou seja, chegamos aos 90 metros. Vamos fazer este esforço para um horizonte temporal muito mais vasto. Porquê? Para percebermos o que é que se passou no passado e percebermos melhor como é que podemos calibrar os nossos modelos de futuro e estamos também a fazer um esforço de, digamos, nós temos mais uma vez também uma sistematização fraca de dados observacionais e estamos com o machine learning a tentar gerar séries, ainda que sintéticas, que sejam melhores, com mais consistência para percebermos o que é que se tem passado na nossa costa. Por outro lado, já temos aqui alguns resultados desse mesmo esforço, ou seja, temos aqui já alturas significativas a 90 metros em várias zonas, em Quarteira, na Fonte da Telha, já são resultados muito recentes, que o pobre do Gil teve a trabalhar anteontem, e pobre no bom sentido, obviamente, que trabalhou fora de horas. E tudo isto, tendo sempre esta visão, e eu gostava que esta visão aqui ficasse muito, muito clara, é que nós temos que olhar sempre para vários futuros possíveis, vários futuros plausíveis, temos que ter vários modelos, não pode ser só um modelo que é o nosso modelo, aquele que trazemos ao colo, não é nada disso. Nós trabalhamos com um ensemble de multimodelos, de 8 modelos globais, dos tais Earth System Models, para forçar toda esta problemática. Fazemos o downscaling desses modelos a 1 km e a 90 metros para a nossa costa. Na modelação da agitação marítima já temos dentro o que é as projeções de nível médio do mar projetadas, que isso é muito importante por causa da batimetria que é afetada por essa mesma consideração, e estamos agora a tratar da implementação de uma modelação de evolução de linha de costa probabilística, inspirada no modelo do Roche, que esperamos que traga muitos bons resultados e que seja muito bom a fazer uma coisa que nós sabemos que a nossa evolução de linha de costa depende de episódios extremos, em grande medida, e do tempo de resposta, digamos, de recuperação. E este modelo acho que nos vai trazer grandes benefícios desse ponto de vista. Resta-me agradecer a vossa atenção e estou a dispor para perguntas. Temos agora o Carlos Antunes, que está ali. E, portanto, vai dar uma perspectiva, impacto sobreponível, mas focando mais em aspectos concretos, em casos de estudo concretos na nossa costa. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui a falar e dar uma perspectiva completamente diferente desta questão. E, portanto, eu vou ter que ser muito, muito rápido,
Vou ter sintético em cada um dos slides, já cortei 10 ou 12 slides ontem, mas vou ter que ser muito rápido. Primeira questão é desmistificar esta questão. O subir do nível médio do mar não é uma causa, não é causada pelas alterações climáticas. Ambas são consequências da mesma causa. O aquecimento global é o forçamento para as alterações climáticas e o forçamento para a subida do nível médio do mar. Tal como a questão da morte dos recifes de coral estão relacionadas com a acidificação dos oceanos e o aquecimento dos oceanos não tem a ver com as alterações climáticas. Portanto, em termos de modelação, a subida do nível médio do mar tem essencialmente dependente da expansão térmica dos oceanos, já vamos ver, e do aumento de massa devido ao degelo dos glaciares, quer da Antártica e Groenlândia, quer dos continentes. A interação entre os dois fatores vê-se aqui na questão que estamos a discutir aqui, que é a questão dos impactos costeiros. Claro que há aqui, estão omissos aqui efeitos de feedback e, portanto, podemos encontrar aqui correlações de segunda ordem entre alterações climáticas e subida de nível médio do mar, regional ou local, mas, do grosso modo e numa primeira abordagem, são consequências da mesma causa. Isto porque eu próprio cometi esse erro, dizia que a subida do nível médio do mar frequentemente era a consequência das alterações climáticas, porque era um chavão que a gente utilizava. Ora, quais são os indicadores do aquecimento global que impactam a subida do nível médio do mar? Essencialmente a massa e o conteúdo térmico dos oceanos. E, portanto, o primeiro indicador é exatamente a perda de massa da Groenlândia e da Antártida, que são os dois grandes reservatórios de gelo que contribuem, que nós sabemos, nos períodos glaciares e interglaciares, contribuem com significativo aumento de subida do nível médio do mar, que pode chegar aos 120, 130 metros em períodos de 100, 120 mil anos. E este mapa mostra exatamente de onde é que estamos a ver, de onde é que está a haver perda significativa de massa desses glaciares, e podemos dizer que atualmente a Groenlândia está a derreter 4 vezes mais rápido e a Antártida 6 vezes mais rápido do que há 40 anos atrás. E vemos que o processo é acelerado. O outro indicador é a perda de gelo dos glaciares continentais. E, portanto, é evidente que quem faz férias aqui sabe e conhece, e há visitas turísticas para ver exatamente os glaciares a derreter, para tristeza de todos nós. Os estudos baseados nos glaciares mais importantes mostram que, de facto, a tendência da perda de massa é acelerada e o gráfico mostra exatamente isso mesmo. O outro componente é o conteúdo térmico que está no oceano. Ora, da energia que é retida na Terra, que provém do Sol e que, nesse balanço energético, fica retida na Terra, 84% dessa energia vai para os oceanos. Apenas 4% aquece a atmosfera. Quando nós falamos a Terra já aqueceu 1,3, 4 graus, estamos a falar nesta componente, não estamos a falar. E quanta energia é esta? Traduzido isto em bombas atómicas de Hiroshima, corresponde a 3 bombas atómicas por segundo. É a quantidade de energia que está a ser adicionada a mais no oceano. Ora, essa energia é depois transferida para o oceano profundo, através das correntes. Uma massa de água que à superfície do mar emerja e siga uma corrente oceânica pode levar 600 anos até voltar novamente à superfície. Portanto, vejam o processo lento que é a transferência de energia que está a ser absorvida. E, portanto, de grosso modo, os modelos de subida de nível médio do mar são constituídos essencialmente por estas duas componentes, em que a componente de massa oceânica é dividida pelos contributos da Antártida, da Groenlândia, dos glaciares continentais e dos reservatórios de água doce, que são, por exploração humana, transferidos para... E há uma grande incerteza sobre estas duas componentes. Quanta energia está armazenada no oceano profundo? Não sabemos. Qual vai ser a resposta da Antártida? Não sabemos. Sabemos o que aconteceu no passado no Miana há 125 mil anos e há 3 milhões e 500 mil anos no Plioceno. E, portanto, os contributos mais recentes, devido à dinâmica de perda glaciar na Antártida e na Groenlândia, amplificam as projeções de 64 centímetros deste cenário para 100 a 120 centímetros entre 2000 e 2100. A questão das referências, de quanto é que sobe ou quanto não sobe, é muito importante nós sabermos onde é que está a nossa linha de base, onde é que está a referência. Até o ARCP, o AR5, o relatório 5, a referência era 2000. Agora temos a referência com 1990 como referência para a subida do nível médio do mar. E vejam o que é que acontece. Temos mais tecnologia mais robusta, mas essencialmente tecnologia distinta, diferente uma da outra, completamente independente uma da outra, que corrobora exatamente na tendência de subida do nível médio do mar. A preto nós temos altimetria de satélite.
Okay? Azul, nós temos a medição da massa de água que entra no oceano através do GRACE, da missão GRACE, um satélite de gradiometria que mede a variação do campo gravítico. A vermelho, nós temos a componente estérica, ou seja, a expansão térmica através dos flutuadores Argo 3.400 espalhados pelo mundo inteiro, que vão a profundidades até 2.000 metros e medem a coluna d'água e, portanto, tem componente de expansão térmica. Somando as duas, temos exatamente a mesma curva. E falta aqui ainda a curva dos marégrafos a nível global, que também corrobora com isso. E, portanto, temos esta realidade nos últimos 11 anos e reparem aqui esta alteração que ocorre em 2011, esta aceleração, essencialmente associada à Antártida. É esse o receio dos cientistas, dos glaciologistas que estudam a Antártida, é a possibilidade do colapso do setor oeste da Antártida. Em termos nacionais, o nosso mais antigo marégrafo de Cascais, que agora já é digital, já temos um segundo marégrafo, revela uma subida de 24 centímetros nos últimos 100 anos. Portanto, o nosso zero aqui é o nosso datum de Cascais, 1938. Em termos de taxas mais recentes e com uma série um bocadinho mais fina, em que são removidos aqui um conjunto de efeitos, incluindo o próprio assentamento da estrutura que suporta o marégrafo, temos taxas de 3,9 milímetros por ano desde 2006 a 2025, mas a partir de 2012 já temos taxas de 5,5 milímetros por ano. A questão da taxa, quanto é que o nível médio de mar está a subir, é muito difícil de explicar, porque vai depender do período que nós utilizamos para calcular essa taxa média. O ideal é nós calcularmos a própria velocidade de subida do nível médio de mar, como vos vou mostrar aqui. Se compararmos Cascais com o Atlântico Norte e com o valor global de subida do nível médio de mar, vimos que, de facto, Cascais está em consonância. Os valores são distintos uns dos outros, a subida não é linear, depende da época, de períodos e depende também das regiões e dos mecanismos de transferência de massa e de energia do oceano. E podemos observar exatamente a mesma coisa que eu falei há pouco, a partir de 2011 há uma aceleração efetiva e o Atlântico revela isso. E se formos ver em cada uma das áreas do Atlântico, também temos taxas diferentes. E, portanto, temos aqui uma taxa nos últimos 14 anos, junto à nossa costa, de 6,1 milímetros por ano. Em termos globais, e desde 1880, temos isto, ou seja, temos uma taxa que é quase 3 vezes superior ao que era há 100 anos atrás, subida a nível médio de mar. O que é que se perspectiva para o futuro? Não parando em 2100, porque o nível médio de mar não vai parar de subir em 2100, mesmo que a gente contenha a temperatura de aquecimento global em 2,5 graus, em 2, em 3, seja o que for, vai continuar a subir. E se nós formos buscar informação de períodos geológicos, como o Plioceno, como a última interglaciação, o Emiano, em que há 3.500.000 anos a atmosfera tinha 400 partes por milhão de dióxido de carbono na atmosfera e a temperatura é 2 a 3 graus mais elevada do que é hoje e o nível médio do mar era de 15 a 20 metros mais elevado do que é hoje. Na última interglaciação, no Emiano, tivemos um aquecimento de 1 a 2 graus que se traduziu depois numa subida de nível médio do mar de 6 a 9 metros de nível médio do mar. E, portanto, se constrangermos os modelos de subida de nível médio do mar a essas duas condições, temos valores desta magnitude. A questão de o que é que está a acontecer. Estamos a seguir o RCP 4.5 ou 8.5. Em termos climáticos, em termos de aquecimento, sim, estamos na ordem dos RCP 4.5, 6.0, mas em termos de subida de nível médio do mar, não, estamos acima do 8.5. E isto já está retificado a referência de 1990, quer para as projeções, quer para o histórico. E se olharmos para a velocidade, cá está os 4,4 milímetros por ano, reportam a uma taxa média com um ponto médio que é 2017. Mas atualmente, em termos de velocidade, já estamos acima dos 5 milímetros por ano. E vejam que a velocidade, em termos históricos, basicamente está em consonância com o RCP 8.5. Portanto, dizer que sim, estamos numa tendência de 4.5 em termos de aquecimento global e alterações climáticas, sim, em termos de subida de nível médio de mar, não, estamos muito mais acima do que isso. Portanto, atingir 1 a 2 metros de subida de nível médio de mar não é uma questão de se irá acontecer, mas uma questão de quando é que irá acontecer. Subir, se nós cortarmos o gráfico aqui em cima, em vez de cortarmos ali embaixo, percebemos exatamente isso. É uma questão de tempo. Não sabemos é quão rápido o oceano responde a um aquecimento de 1 grau ou de 2 graus.
E o próprio relatório, o último relatório do IPCC, finalmente trouxe a visão de subida do nível médio do mar para além de 2100, mostrando que, efetivamente, nos próximos milénios vamos continuar a ter uma subida do nível médio do mar, mesmo que limitamos o aquecimento a 1,5 graus, que a gente sabe que, obviamente, é quase impossível. Portanto, a subida do nível médio do mar é um fenómeno não linear, de crescimento exponencial, é prolongado no tempo, é irreversível à escala humana. E é muito importante isto. Para o meu slide final. Portanto, isto é o que nós supostamente vamos esperar, e quanto maior for a nossa exposição, é aquilo que nós estamos a falar, maior é o risco, porque o risco é, de grosso modo, probabilidade vezes a exposição. E, portanto, não é só nas zonas costeiras, é obviamente nas zonas interiores. Isto acontece nas ilhas do Pacífico, também acontece na Guiné-Bissau, com trabalhos que nós estamos a fazer na Guiné-Bissau, e um trabalho recente mostrou, do Climate Center, mostrou exatamente como novos dados mais precisos em termos de modelo digital de terreno costeiro, mostrou que, de facto, as previsões que havia na ONU de 200 milhões de pessoas que podiam ser afetadas pelo nível do mar até ao final do século, passou para 600 milhões. Fizemos a mesma simulação para a cidade da Beira, em Moçambique, basicamente utilizando um evento extremo do IDAI e projetando para 2050 e 2100 e, portanto, os resultados são, obviamente, evidentes. Esta cartografia, isto é a Guiné-Bissau, esta zona são zonas de bolenha, de produção de arroz, que é muito importante para a população de Guiné-Bissau. Isto é o dique de cintura que retém a maré e, portanto, temos aqui uma mangal já a ocupar o que aquilo foi nos anos 80, campos de arroz, e, portanto, o que eles estão a observar é exatamente o avanço das marés e a redução de terreno para a agrícola. A nossa abordagem, que o Pedro há bocado falou, e basicamente é o que nós utilizamos, eu não trabalho com RCP 8.5 nem 4.5, trabalho com as projeções que eu desenvolvo, trabalhamos numa abordagem probabilística, combinando fenómenos completamente distintos uns dos outros. A maré astronómica, a simulação meteorológica, a variação do nível médio do mar e incluo aqui também a questão da subida do nível médio do mar. Temos modelos probabilísticos, não me vou limitar apenas à estimativa central. O trabalho que nós fizemos para o RCP 8.5 é para uma climatologia de 2070 a 2100, apesar de estar lá 2100, basicamente a estimativa central daquela subida do nível médio do mar é até 2085, ou seja, muito aquém dos tais 74 centímetros, e portanto nós temos que considerar isto tudo, fazendo essa combinação probabilística, incluindo a incerteza do MDT, ou seja, eu tenho uma cartografia que me diz que um ponto tem uma cota de 3,10 metros, ela pode ser 3,50 metros ou pode ser 2,60 metros. Há uma incerteza, isso tem que ser incorporado ali. E, a partir daí, fazemos os nossos cenários, são probabilísticos. Porquê? Porque o risco depende da função de probabilidade. Eu, se tivesse um modelo determinístico de subida de nível médio do mar, não conseguia determinar o risco, porque falta-me a função base, que é a probabilidade. Portanto, este é o caso que eu vos mostro, em que eu tenho, isto é o mapa de perigosidade, basicamente de probabilidade, os tons correspondem a probabilidades, isto é devido à suscetibilidade topográfica, isto é a vulnerabilidade física, que depois multiplicada a exposição, que tenho a vulnerabilidade socioeconómica, tenho os danos, dá-me a exposição e, portanto, obtenho um risco que é moderado a baixo. Porquê? Porque tenho baixa exposição, essencialmente, isso são meios ambientais. Nesta altura, ainda eu não tinha a possibilidade de atribuir valor aos sapais e àquelas zonas ecológicas ambientais. E este mapa mostra exatamente isto. O risco é um produto de 3 fatores. Como é que eu consigo minimizar o risco? Se eu anular um dos fatores, o risco é 0. E, portanto, a forma de controlar, nós estamos, através da mitigação climática, a tentar controlar aqui a perigosidade. Mas é através da exposição. Se eu reduzir, se eu relocalizar os meus elementos expostos, eu vou reduzir o risco, porque estou a minimizar o dano. Isto é o que nós temos, números completamente distintos do que foi apresentado no RNA, porque as projeções são completamente diferentes. Vejam aquela questão que eu chamei a atenção. Se o nível médio do mar não para em 2100, portanto, estes cenários podem ocorrer 2100 ou 2120, não me interessa, eles vão ocorrer. E este número de pessoas, este número de edifícios vai ser afetado. E, portanto, conseguimos saber quais são os municípios que são afetados. Devido à necessidade de, na função risco, avaliar qual é o dano ambiental de perda de um sapal, tivemos que
recorrendo aos ecólogos ambientais, avaliar a vulnerabilidade ambiental e ecológica dos ecossistemas. Isto aqui mostra o quê? Mostra o impacto da subida do nível médio do mar sobre a redução do ecossistema do Alto Sapal, do Baixo Sapal e do Raso ao Maré. Admitindo que nós vamos proteger as nossas lesírias e que vamos proteger as áreas urbanas. Ou seja, o Raso de Maré, o Baixo Sapal e o Alto Sapal não vão ter capacidade de migrar e, portanto, vão diminuir. Aqueles ecossistemas vão ser diminuídos, vai haver uma redução dos serviços ecológicos, vai haver um conflito em determinadas populações como a avifauna e, portanto, vai haver ali uma competição e vamos ter menos área para absorver o carbono, o tal chamado carbono azul de restauro das zonas úmidas, não é? O que isto mostra é que nós vamos perder essas zonas úmidas porque os sistemas não têm capacidade de migrar ao mesmo ritmo que o nível médio do mar vai subir. E, finalmente, conseguimos a tal função risco, que não só a componente socioeconómica foi contabilizada, mas a componente ecológica e ambiental foi contabilizada, os serviços ecológicos, a biodiversidade foi contabilizada e nós temos... E comparem a nossa a cartografia de risco, que tem aqui apenas o dano socioeconómico e aqui já com o dano ambiental e ecológico, e evidências são... Porquê? Porque aqui atribuímos valor àqueles ecossistemas e, portanto, esta modelação permitiu-nos fazer isto. O Pedro, há bocado, mostrou um valor aqui intermédio de 12 milhões, mas aquilo havia um intervalo, não é? E, portanto, isto é o resultado dos danos para os dois cenários, a RCP 4.5 e 8.5 no RNA, mas, contudo, chama a atenção de que o nível médio do mar, a estimativa central, tem em 2085, e não em 2100. Atualmente já estou a fazer cenários para 2130 e 2120, porque os cenários de 100 anos foram idealizados em 1990, não é? Começámos para daqui a 100 anos. Ora, nós já estamos em 2025, não faz sentido fazermos estas cenarizações para 2100, faz sentido para fazer para 2080 e 2130. Estamos a trabalhar nisso. Por outro lado, isto é baseado essencialmente, este custo, no valor patrimonial do edificado. Não consideramos o valor do metro quadrado. Hoje, com a lei de solos, o metro quadrado obviamente vai aumentar. Não consideramos a perda de rendimento per capita por município. Não consideramos a perda de inoperacionalidade de infraestruturas, como sejam as infraestruturas portuárias, porque vão ter que fazer obras de manutenção e adaptação à subida do nível médio do mar. Isso vai levar à inoperacionalidade dessas infraestruturas. Não contabilizamos o impacto no turismo e, portanto, estes custos, provavelmente, na minha perspectiva, vão multiplicar por 5, 6 ou 10 vezes mais. Não contabilizamos sequer os custos de litigância, ou seja, as questões jurídico-administrativas, não é? Que vão amplificar aqui também esses custos. Finalizando, isto obviamente nós sabemos esta lei nossa, não é? Mais vale prevenir que remediar, o princípio da máxima prudência para a caução, mas é um teorema da teoria dos jogos, evidentemente, e eu peço-vos para responderem àquelas questões retóricas que ali estão. Este cenário, se vai ocorrer 2100, 2120, não me interessa, ele vai ocorrer, ok? E agora respondam, quanto tempo leva a adaptar esta área? Alcântara, temos aqui o Hospital da CUF. Quanto custa? Qual o impacto? A resposta do Hospital da CUFA ao nosso estudo que fizemos para a Câmara Municipal de Lisboa foi: isso para nós não é um problema, porque daqui a 20 anos a tecnologia que eu tenho naquele hospital é obsoleta e, portanto, se eu tiver que mudar, eu mudo. O hospital privado pode mudar, mas o erário público não pode. Isto aqui é Algés. O Estado tem previsto aqui o Ocean Campus. A nossa topografia não estava atualizada aqui ainda, a atual, porque há aqui uma ilhazinha que é o Champalimont. Isto é Quarteira, isto é a nossa única base naval de Alfeite, isto é a Gafanha da Nazaré, um porto também, comercial, mas temos ali a Barra, a Vagueira, temos a Baixa, temos a São Jacinto, temos a Baixa de Aveiro. Olhem para isto como uma cartografia probabilista, aquilo são probabilidades também. Não é a mesma coisa que um mapa determinístico como os nossos colegas de Aveiro determinam ou os do LEC determinam, são informações completamente diferentes. Eu preciso de uma cartografia probabilística para determinar risco, ok? E até a própria incerteza do modelo digital de terreno está incorporada aqui. Era o aeroporto de Faro, isto é a margem sul. Portanto,
Vejam a dificuldade de responder a estas perguntas face a esta realidade que não me interessa se é em 2100, se é 2008, se é 2080, se é 2120. Vai ocorrer porque a perspectiva, mesmo que seja 1,5 graus, 2 metros a 6 metros, o nível médio do mar vai subir. Isto também era importante falar, mas pronto, já abordei um bocado, não é só a questão dos portos, das cidades, mas há áreas como esta dos Estados Unidos ou como a China, que temos linhas férreas, temos fornecimento de água, temos fornecimento de energia, temos turismo, temos a agricultura, também já abordei. E, portanto, isto também já foi falado de manhã e, portanto, está mais que abordado. Obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Carlos. Portanto, como eu dizia há bocado, o futuro está cada vez mais próximo, não é? Porque essas coisas estão todas a acelerar-se. Muito bem, vamos agora ouvir o Jorge Gonçalves, que nos vai falar um pouco sobre conservação de biodiversidade dos ecossistemas marinhos da zona costeira. Obrigado, Jorge. Ora, então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, o meu muito obrigado pelo convite que me fizeram. É uma honra estar aqui nesta importante conferência. Hoje calhou-me falar um bocadinho de áreas marinhas protegidas. Isto porquê? Porque realmente dentro dos ecossistemas e recursos naturais este poderá ser um dos instrumentos de gestão costeira em Portugal, do ponto de vista da proteção e também, porque não, do restauro, mas neste caso passivo. Ora, os objetivos das áreas marinhas protegidas são, efetivamente, proteger o nosso património natural. Mas não só o património em si, mas não só a sua estrutura, mas também o seu funcionamento e a sua resiliência em termos, por exemplo, das alterações climáticas, estando sempre aliado a um desenvolvimento sustentável. Portanto, esse é um dos objetivos. Nós estivemos na mais recente área marinha protegida em Portugal, no Parque Natural Marinho da Pedra de Valado, lá no Algarve. Estivemos a fazer uma análise de benchmarking das áreas marinhas protegidas em Portugal. E, de facto, o segundo objetivo, o primeiro é, obviamente, a proteção da biodiversidade e da parte dos ecossistemas marinhos, mas a segunda é a promoção da pesca artesanal. Diz mesmo, promoção da pesca artesanal. No nosso caso não é bem a promoção da pesca artesanal, mas é a promoção de uma pesca sustentável. E é esse o objetivo. Em termos de outros objetivos, a literacia do oceano e a investigação científica também lá estão plasmados em todos os objetivos, todas as áreas marinhas protegidas. Benefícios ecológicos. Isto já está mais provado, portanto, há muita variabilidade, mas naquelas que realmente estão bem implementadas e bem geridas, as áreas marinhas protegidas protegem efetivamente a biodiversidade, aumentam o número de organismos, aumentam o seu tamanho, a sua biomassa, e isso tem reflexos a nível de fecundidade e de, ainda mais, portanto, produção destas áreas, que muitas vezes, de certa forma, contribuem para o bem-estar, entre aspas, das áreas adjacentes, em termos de produção, por exemplo, pesqueira. E isso é muito importante. Para além do mais, há já vários estudos que, de certa forma, comprovam que estas áreas do oceano que estando protegidas e, portanto, sendo saudáveis, estão mais preparadas para resistir às alterações climáticas. Já falámos, há sempre um enquadramento legal para isto. Eu vou só falar um bocadinho na parte dos compromissos internacionais de Portugal, desde a Convenção da Diversidade Biológica, as metas de Kunming-Montreal, os tais 30% em 2030, passando pela Estratégia Europeia da Biodiversidade, que aí acrescenta os tais 10% de proteção estrita ou proteção total. Portanto, os 30%, a meta de 2030, 30% do oceano protegido, é uma meta de designação da área marinha protegida, é uma designação de proteção. Basicamente, áreas marinhas protegidas de papel. Se não forem bem geridas. A parte de proteção total implica planos de gestão, regulamentação
e a interdição, condicionamento de atividades extrativas que precisamente interferem na biodiversidade marinha. E, portanto, sem isso, sem estes tais 10%, eu diria que não iríamos longe. Há depois um conjunto de diretivas europeias, eu cito ali a Rede Natura, 2000, portanto, e a Diretiva Habitats e das Aves, e também a Diretiva Quadro da Água, que não está ali, e a Diretiva Quadro de Estratégia Marinha, que, de certa forma, se preocupam com o estado de saúde dos oceanos, pretendendo não só avaliá-lo, mas intervir com medidas e protegê-lo. Bem, mas e tudo isto tem, obviamente, uma correspondência a nível nacional, tanto a nível de leis como de estratégias. Mas faltava esta. E esta até foi uma conquista das ONGs europeias. A Lei do Estado da Natureza o que faz é dar consistência e um elemento vinculativo à parte das estratégias que vos falei. Portanto, aqui temos uma parte legal obrigatória, portanto, para os Estados europeus. A creche tem outras metas que são bastante ambiciosas, de 20% das áreas terrestres e marinhas a restaurar em pelo menos 20% desses habitats, ainda até 2050, tentando recuperar todos os ecossistemas em mau estado. Obviamente que esta lei é muito generosa e tem um bom espírito, e o cumprimento desse espírito é muito importante. Não tanto à linha e, sobretudo, em relação ao mar, porque há, sobretudo, um desconhecimento muito grande do que é que vamos restaurar. Mas mais à frente falarei. Áreas marinhas protegidas em Portugal, digamos que, em termos de número, nós andamos à volta os números variam, mas 75 áreas marinhas protegidas, mais Rede Natura, talvez já 93 ou mais. Portanto, digamos que em termos de número estamos bem, não é por aí. Temos muitas áreas marinhas protegidas e temos, como vocês veem, agora temos a nova rede de áreas marinhas protegidas dos Açores, que vai proteger cerca de 30% da área marinha dos Açores, e isso é muito importante. E temos no continente os parques naturais, desde o norte, do litoral norte até agora à Pedra do Valado, que, portanto, tem uma proteção muito importante, sobretudo a nível costeiro. Eu não vos referi na parte do enquadramento legal, mas aqui, e é importante também referir, que temos a Diretiva Quadro da Água, que está com a APA, temos a DQM, a Diretiva Quadro da Estratégia Marinha, com a DGRM, e temos a Diretiva Habitats com o ICNF. Como veem, é que há uma grande sobreposição. E, portanto, se não houver uma grande sinergia, uma grande articulação entre estas instituições, a coisa torna-se mais difícil. E, portanto, normalmente estas aqui do continente e estes parques naturais estão ligados, obviamente, ao ICNF. Estas zonas offshore estão mais ligadas à DGRM, também algumas do ICNF, com a Rede Natura, e, portanto, toda a zona mais costeira, águas de transição, águas interiores, e, portanto, zonas mais costeiras também com a APA, com os processos de monitorização. O que é que temos também em termos de diagnóstico a nível europeu e a nível de Portugal? Temos que estamos num bom caminho, e isso é uma boa novidade. Eu lembro-me em 2021, na SPEC, no Congresso da SPEC, apresentei outros valores que não estes, e, portanto, pelo menos aqui no primeiro estamos bem. Temos cerca de, já este ano, cerca de 19% do mar português, que é enorme, com algum tipo de proteção. A tal designação não é de proteção efetiva nem de gestão. Isso aí continuamos mal. Em termos de proteção total, estrita, portanto, áreas em que não pode haver atividades extrativas, temos só 0,1% da nossa área com proteção total. O que quer dizer que tínhamos que fazer um esforço de 100 vezes para chegarmos à meta, que é difícil. Mas vamos comparar isso com a União Europeia. 19 para 11,4, 0,1 para 0,2. Ou seja, se nós temos que fazer um esforço de 100 vezes,
na Europa têm que fazer de 500. Portanto, a realidade não é muito boa em termos europeus. E depois temos aqui um conceito diferente. E isto já aqui é a interpretação minha e do CCMAR, do Centro que estou e nos trabalhos que estamos a fazer, que é a da proteção forte. E o que é proteção forte? A proteção total é a proibição de todas as atividades extrativas. Mas depois nós temos uma proteção alta. Por exemplo, nos Açores, grande parte das áreas que estão protegidas, muitas delas têm proteção alta. No nosso caso, por exemplo, no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, as áreas de proteção total são menos de 1 km². Mas as parciais, que são áreas que têm proteção alta, porque não se pode ter nenhuma atividade extrativa, à exceção da extração de percebes. Portanto, todas as outras, inclusivamente pesca lúdica, tudo é ali proibido. De facto, é uma proteção alta. Então, juntando este tipo de proteção alta com a proteção total, Portugal tem cerca de mais de 80% das suas áreas marinhas protegidas com esse tipo de proteção, o que é muito bom. E já vai em 16% da nossa área marinha, o que é muito razoável, eu diria mesmo muito bom. Não cumpre o critério da União Europeia, porque da União Europeia e os compromissos internacionais que são um bocadinho mais estritos, portanto vão para a proteção total, mas de facto, como vocês veem a nível europeu, tem 0,12% com esse tipo de proteção. Na maior parte das áreas marinhas protegidas na Europa, pode-se fazer arrasto, o que não faz sentido nenhum. Mais, gestão. Elas podem ter realmente proteção total. Podem ter até proteção alta. Isso é bom. Mas se não tiverem uma boa gestão, se não tiverem monitorização, se não tiverem fiscalização, não serve de muito. Aqui continuamos mal. Oi? Continuamos mal porque, basicamente, isto são valores da WWF com 4,5 destas áreas marinhas protegidas com a gestão efetiva. Compara, mesmo assim, melhor do que na União Europeia, que tem uma média de 2%, mas é manifestamente pouco ainda. Portanto, há muito para fazer nesta área. E como temos estado a falar um bocadinho de áreas marinhas protegidas, sim, mas de alterações climáticas, como sabia que esse tema seria do vosso interesse, mostro-vos aqui um estudo que fizemos em relação à Europa e em que mostra que no pior cenário, teremos cerca de 80% das espécies em risco até 2100. E isto são as espécies, que espécies é que são? Nós fizemos o estudo com espécies comerciais que se pescam na Europa e com aquelas que estão listadas na lista vermelha da IUCN. De facto, o que é que quer dizer isto, ameaçadas ou em risco? Quer dizer que, com este cenário, elas vão deixar de ter um habitat dentro dos limites fisiológicos que lhes permitem viver nesses mesmos sítios. E, portanto, elas vão ter que migrar. E, para isso, o que é que teremos de fazer? Teremos de, em termos de áreas marinhas protegidas, claro, ajustá-las. Temos que fazer com que elas sejam dinâmicas, facilmente realocadas, criar corredores de migração e, melhor não, mas em complemento, proteger os sítios para onde elas poderão ir, os tais refúgios climáticos. Portanto, neste estudo temos que as zonas, mesmo assim, não estamos nada mal. As zonas que estarão mais impactadas serão o Báltico e aqui esta zona do Mar Norte, também a zona do Mediterrâneo Oriental e Mar Negro. Portanto, em todas estas áreas, muitas das espécies vão ter que migrar para áreas ou para refúgios climáticos, ou, portanto, vão ter que sair e ter locais de proteção. Normalmente, o normal é seguir para norte, no hemisfério norte, ou em profundidade, se bem que nem todas as espécies o conseguem fazer, logo à partida aquelas que não têm mobilidade. Ou dificuldade em termos de dispersão larvar, por exemplo. Resta dizer que, se estivéssemos num cenário, no melhor cenário, as coisas seriam muito melhores, mas não parece ser esse o caso que nos aproximamos. Portanto,
Progresso, temos bons indicadores. Há também uma meta ambiciosa em termos do nosso governo que pretende, portanto, agilizar estas metas, sobretudo a dos 30% para o ano que aí vem, sobretudo com esta parte da Reserva Natural da área de Madeira Tória e do Banco Corriges. Só que há também desafios, e aqui a falta de conhecimento, já falei, é muito importante. A distribuição espacial dos mapas dos habitats, e incluindo os habitats degradados. Há também uma fraca cobertura de proteção total, que acabei de referir. A fraca implementação dos planos de gestão efetivos e de gestão ativa de alta qualidade. E quando digo alta qualidade, estou a ser exagerado, basta ter qualidade. Uma gestão mais eficiente, portanto, dessas mesmas áreas marinhas protegidas. Tem que haver monitorização consistente, com fundos, com recursos humanos e planeada, que não seja exagerada, não é necessário fazer monitorização todos os anos, mas é necessário que ela seja feita de X em X tempo, coisa que não acontece em Portugal, ela é feita só pontualmente, e depois aumentar a representatividade da biodiversidade nestes mesmos cenários. Soluções. 4 soluções importantes. Um Programa Nacional de Mapeamento de Habitats Marinhos. Isto é básico. Não temos. Básico. Processos participativos e de gestão colaborativa nas propostas, no design, na implementação e na gestão ativa. Portanto, aqui uma ligação um bocadinho mais aos municípios, um bocadinho mais às CCDRs, um bocadinho mais às APAs, ao ICNF, mas local, se possível também à DGRM local, mas nesse caso ainda tinha que haver mais alterações, mas seria essa parte com a academia, esta ligação às forças no terreno para uma gestão mais não só mais inclusiva, mas mais próxima, seria muito útil em termos de eficácia. Um Programa Nacional de Monitorização Socioecológica e de Governança, porque aqui não basta, eu sou biólogo, não basta fazer a parte biológica, temos que ir à parte de socioeconomia, temos que ir à parte da governança. É muito importante saber quantas ações de fiscalização é que são feitas, quantos recursos humanos é que estão alocados à área marinha protegida, à área marinha e às outras, não é? Como é óbvio. E um sistema de fiscalização integrado com novas tecnologias. Aqui o que quero dizer é que sem fiscalização as coisas também não funcionam. Há já tecnologias suficientes, por exemplo, no mar, para se fazer de forma relativamente menos custosa, digamos, low cost, diria, fazer uma fiscalização. Porque a Autoridade Marítima Nacional não consegue ter, efetivamente, meios para o fazer a toda a hora e, sobretudo, de noite, que é no mar, é onde as atividades extrativas normalmente se impõem. E, para acabar, só um conjunto de 7 medidas, não vou perder muito tempo com elas, mas digamos que desde implementar os planos de gestão e regulamentação da Rede Natura 2000, identificar os habitats degradados e implementar o seu restauro já, porque temos o plano de restauro para o próximo ano, diminuição da poluição terrestre e marinha com algumas medidas aqui, desde a utilização de artes de pesca biodegradáveis e a introdução de motorizações elétricas e híbridas na pesca e nas marítimo-turísticas, em toda a parte náutica, digamos, isso seria muito, muito importante. Não é possível atualmente fazê-lo de uma forma muito rápida, mas é possível fazê-la de forma gradual, e isso vai contribuir, por exemplo, para diminuir o ruído. Por exemplo, é fundamental que as embarcações que vão visitar aqui no Sado os golfinhos, ou lá no Algarve, ou nos Açores, ver os cachalotes, têm que ter motores elétricos, não há outra hipótese. Quer dizer, e isso tem que ser feito. De facto, agora há ainda os colegas nossos nórdicos estão a estudar a parte da poluição da luz junto do litoral. Em determinadas zonas, a luz também tem que ser estudada, tem que se utilizar frequências, comprimentos de onda adequados, virar as luzes um bocadinho para dentro, não virar para o mar, etc. Não precisa ser em todo lado, mas há que estudar isso. Reforçar a proibição de arrastos em zonas de VMEs. VMEs são ecossistemas marinhos vulneráveis, são jardins de corais profundos e agregações de esponjas profundas. Isto é importante. Já se está a fazer, a reforçar. Aumentar o número de pescarias avaliadas e bem geridas. Isto é ouro sobre azul para os meus colegas do IPA, porque eles querem gerir mais pescarias. Há poucas. Tirando a sardinha, mais o polvo, mais uma ou duas pescarias, há necessidade de ter mais pescarias bem geridas.
aumentar a cobertura de habitats e da conectividade na Rede Nacional de Áreas Marinhas Protegidas e, por fim, por não, e isto é essencial, fazer com que o nosso POEM, que foi o pioneiro na Europa, em 2008, e estou a olhar para uma das fundadoras, a Margarida Almodóvar, e, de facto, melhorar a sua resolução. Ele existe, é bom, podia ser muito melhor, podemos melhorá-lo. Aumentar a resolução é importante. E com isto termino. Muito obrigado. Ora bem, temos aqui algum espaço para interação com a audiência. Questões, perguntas, comentários. Tenho já ali um. Ali do João, se faz favor. Boas tardes. Eu começo por agradecer aos colegas este update. Não direi que tive grandes surpresas, enfim, nas tendências, mas gostei muito esta não é a minha área de investigação, mas é uma área que me interessa e que acompanho há alguns anos. Trabalho alguma coisa na área do ordenamento costeiro e, portanto, este tipo de informação é absolutamente essencial para saber o que é que contamos. E achei que, portanto, gostei muito deste upgrade do meu conhecimento sobre o assunto. Em termos de questões propriamente, a questão principal que me levantou dúvida, que não foi explicado na apresentação, quando contabilizam os serviços de ecossistemas em termos monetários, o que é que foi levado em conta aí? Portanto, esta questão é mais para o Carlos, penso eu. Portanto, o que é que foi contabilizado? Qual é que foi a abordagem que foi utilizada para termos essa noção? Provavelmente, isso como outras coisas, foi subestimado o valor, mas pelo menos temos uma noção do que é que está aqui posto em causa. Enfim, é a realidade que muitas vezes, perante os decisores, alguns dos nossos decisores, a única linguagem que eles percebem é financeira e, portanto, temos de traduzir algumas das coisas que estamos aqui a discutir para essa linguagem e é muito importante perceber qual é que é a abordagem que foi usada. Há aqui mais uma questão aqui à frente. Boa tarde. Muito obrigada pelas apresentações. Completamente diferentes, mas muito completas. Mas, tal como esta manhã, eu continuo com a questão de que todos os custos que são previstos são sempre visuais, aquilo que a gente vê. Ou seja, os galgamentos, as erosões, etc. E aquilo que fica por baixo. Ou seja, nós, Portugal, para além da água que chove, para além da água dos rios, dependemos inteiramente para a nossa vida diária da água das toalhas freáticas. E era isso que eu gostava de saber, até que ponto é que... Já estava aí, Pedro. Okay, obrigado. Mais uma questão ali atrás, do Peter Robling. Sim, boa tarde. Peter Robling, da Universidade de Aveiro. Tenho uma pergunta principalmente para o Pedro. Tem a ver com os custos de inacção, que é mais ou menos 12 mil milhões, uma cena assim. E os custos de adaptação, que são estimados em 5 mil milhões. E então me perguntei como esses números foram confirmados ou calculados, principalmente, ou seja, há muitas suposições por aí, para começar, obviamente. Mas principalmente, ou seja, fiquei um bocadinho com uma pulga atrás da orelha, principalmente porque nos nossos cálculos, pronto, é um bocadinho diferente.
principalmente porque os custos de adaptação são para realmente manter a linha, digamos assim. Se este é o caso, não sei muito bem porque não consigo explicar no tempo disponível. Mesmo assim, ou seja, se queremos manter a linha, isso tem um custo elevadíssimo, é quase impossível. Portanto, se a adaptação é aceitar que temos algum recuo, isso significa que também temos um recuo que tem um custo. E, portanto, aí o custo, não podemos comparar aqueles 5 mil milhões com aqueles 12 mil milhões de não fazer nada. Porque mesmo fazer qualquer coisa significa que vamos perdendo na mesma ao longo do tempo. Então, queria, faz favor, se podia explicar isso um bocadinho melhor. Obrigado. Só mais uma questão para já, e da professora Teresa Andresen, e ficaríamos por aqui nesta ronda inicial. Boa tarde, muito obrigada. Eu gostava de fazer uma pergunta muito breve, que tem que ver com uma leitura geral da nossa costa, extensas áreas de falésias, rochosas, mas há uma extensa área do sistema dunar. E em nenhuma das intervenções esteve presente, não tem que estar, mas como o painel se chama Dinâmicas e Problemas Ambientais no Litoral, nós não podemos ter a ambição de ter aqui tudo, não é? Numa hora e meia. Mas eu gostava, sobretudo, em relação à primeira apresentação do Pedro Matos Soares, toda aquela contabilização que foi feita, eu senti que era tudo muito de obra hard, não é? Muito obra de betão, e realmente todo o trabalho que foi feito, e a reflexão e a avaliação do trabalho que foi feito sobre o sistema dunar, não sei se escapa à sua intervenção, ou se apenas não se tornou visível. Muito obrigada. Basicamente, três tipos de questões, não é? Portanto, sobre os custos e como é que eles são calculados, incluindo aqui nos custos, os custos ecológicos também, e depois a questão da água. Se calhar começávamos pelo Carlos. Tentar responder aqui três questões. Para a questão dos ecossistemas, nós precisamos de uma função custo, não é? No caso das zonas urbanizadas, é fácil irmos ao custo económico, valor patrimonial e outros, e chegar, digamos, de facto, a um dano económico, não é? No caso dos ecossistemas, o que é que nós fizemos? Usámos exatamente a mesma metodologia, porque a nossa função risco é uma função parametrizada, não é? Normalizada de 1 a 5, e, portanto, eu preciso de um fator que é a exposição, e essa exposição é a vulnerabilidade, neste caso ambiental, vezes o dano. O dano foi avaliado através de licitação de especialistas em ecologia ambiental, sobre os serviços do ecossistema, sobre biodiversidade. Claro que os consultámos primeiro para avaliar consultámos a bibliografia, quais eram os parâmetros que eram considerados, depois fizemos essa licitação, depois temos um método hierárquico de parâmetros que atribui pesos a estes fatores. Isso dá-me, digamos, uma função custo de perda daquele ecossistema. E depois isso é combinado com a suscetibilidade, ou digamos a vulnerabilidade local. Isso dá-nos a função exposição, que multiplicada pela vulnerabilidade física de inundação me dá o risco. Portanto, é uma abordagem paramétrica em que não há um custo económico efetivo da perda daquele ecossistema, mas há uma avaliação do custo da perda do ecossistema em si e da importância que ele tem no contexto ambiental e ecológico. Essa é a nossa abordagem, tal como a questão dos custos económicos, eles depois são diluídos numa função exposição, não é? Portanto, eu preciso de saber o valor da exposição e, portanto, nesse caso, usamos o valor patrimonial. Podíamos ir buscar também, devíamos ir buscar outros custos, como sejam os custos da relocalização, os custos da litigância jurídica, os custos de perda de rendimento per capita, etc., os custos da contaminação das águas, etc. Portanto, ou seja, quanto mais variáveis nós podemos quantificar, podemos metê-las no custo, mas depois ela é parametrizada, portanto é uma variável normalizada e, portanto, não calculamos o custo económico, é o que as pessoas queriam saber, que, pelo que a gente lê na bibliografia, é uma coisa que é extremamente complicada de fazer, e já há abordagens e há aproximações, mas nós utilizamos
por a via que estávamos a fazer a questão de normalização da função risco, para podermos avaliar. Portanto, tenho uma função dano na componente ecológica e tenho uma função dano na componente urbana, não é? E na componente rural, porque depois há aqui diferentes tipos de edifícios, com diferentes tipos de valores, etc. Eu acho que fico por aqui. Posso, Henrique? Bom, muito obrigado pelas perguntas. Eu fico duplamente agradado de estarmos a falar de valores ecológicos, de ecossistemas, e todos sentirmos que há uma grande lacuna de conhecimento nessa área, e por outro lado estarmos a tentar perceber que os custos económicos são fundamentais para a ação climática, para a ação da proteção das zonas costeiras, e aqui eu estou em vertiginosa desacordo com o Carlos Antunes, que acho que importa muito quando é. Não é? Porque nós somos uma sociedade de recursos finitos, temos de tomar decisões diárias, seja nas câmaras municipais, seja nos ordenamentos do território, seja onde for, e nós precisamos de guias do ponto de vista de qual é que é o forçamento sobre os nossos sistemas e a nossa sociedade com tempos, porque senão nós bloqueamos a decisão, nós não podemos viver com esta ideia que isto vai acontecer, não sabemos quando, nem nos interessa. E aí eu acho que, falando de custos económicos e não termos um horizonte temporal associado, não promove a ação. E por isso eu gostava de deixar isso muito claro. Claro que isto é um desafio, e é um desafio do ponto de vista científico. Difícil, claro. E isto leva-me às outras questões, que é muito importante. Nós, no Roteiro Nacional de Adaptação, confrontámos com uma total falta de sistematização de dados de perdas económicas. Fomos à Proteção Civil, fomos a todos os lados, à Autoridade Tributária, tudo, com intermediação privilegiada, devo dizer, e mesmo assim não havia dados para ninguém. Não há dados. A Proteção Civil tinha uma base de dados que afinal não existia, desculpem, não quero atacar ninguém, mas é verdade. Nós em Portugal não temos dados sistemáticos do que acontece na nossa sociedade. E vamos continuar a tomar más decisões porque não temos esses dados abertos e sistematizados. Isto é a primeira coisa que eu quero dizer. Quer dizer que, para chegar a custos económicos, nós tivemos aqui o Celso e o Gil e o Carlos a fazer um grande esforço para fazer o que é um catálogo de obras para caracterizar os preços atualizados a 2023 das obras de proteção costeira que tivemos desde os anos 50. Celso e Gil, corrijam-me se estiver enganado. E só isso foi um trabalho hercúleo, como podem imaginar, porque muitos desta obra não havia dinheiro, ninguém sabia quanto é que tinham custado. Ou seja, tivemos que partir pedra a sério por causa desta incapacidade de sabermos onde estamos do ponto de vista de custos económicos. Nem sabemos onde gastamos o dinheiro, o que é esquisito numa sociedade. Desculpem que vos diga assim com muita frontalidade. Quanto mais termos uma sistematização de custos económicos de serviços de ecossistema. Não é? Vejam, onde nós estamos. Isto foi feito em 2023, não foi feito em 1980. Okay? Pronto. Primeira coisa que eu gostava de deixar muito claro. Eu, por defeito de fabrico, tenho uma grande empatia pelos valores naturais. Não é? Mas só faço aquilo que sei. Ou seja, eu cientificamente a minha matriz não é pôr-me a adivinhar. Desculpem, o que eu faço é escrevo documentos, sejam reports, sejam artigos científicos, e tudo é claro relativamente ao que eu faço, para daí se poder fazer melhor. Este é sempre o meu objetivo. Relativamente aos custos económicos, o que nós fizemos como equipa foi, temos uma incapacidade total de sistematizar todos os dados. As assunções que tomemos têm que ser todas escritas para que seja claríssimo os custos que estamos aqui a tomar, para que não haver qualquer demagogia. Tem muitas limitações? Tem, mas estão todas escritas nos reports do RNA. Ok? São todas limitações fortes, com conhecimento da equipa que fez, mas dá-nos um ponto de partida, porque isto nunca tinha sido feito em Portugal. Ok? Pronto. Eu queria fazer estes preâmbulos porque acho que era importante. Do ponto de vista, começando aqui com o Peter, e depois já vamos à questão de uma coisa fundamental que em Portugal não se fala, que é a regulação hidrológica dos ecossistemas. Não é? Nós estamos muitas vezes a falar, sabemos que a água é um bem escassíssimo e não falamos que os serviços de ecossistema de regulação hidrológica são uma peça fundamental para termos água potável em Portugal. Não é? E nós não falamos disso. E nas zonas costeiras, a intrusão salina inviabiliza muito o nosso recurso hidrológico. Não é? Eu já vou também tocar nesse ponto. Voltando ao Peter, o que é que nós... Peter, não é? Não percebi bem, não é? O que é que nós contabilizamos, e peço às pessoas da equipa que me complementem se eu me falhar alguma coisa de memória.
custos de inação, danos patrimoniais, ou seja, perdas de edificado, ou seja, nós assumimos na altura que não conseguíamos fazer uma contabilização de ecossistemas, por isso não estão lá. Ou seja, perdas diretas de edificado, de valor patrimonial a partir dos valores das BGRIs da Autoridade Tributária atualizados a 2023. Um coeficiente que nos dá um valor das infraestruturas públicas associadas a esse edificado, também perdas por inundação costeira, e estas perdas têm nuances diferentes. Períodos de retorno de 4 anos de inundação costeira num local, dizemos que é perda total do edificado, 25 anos que é 50%, 100 anos que era, penso que 5%, corrijo? 25%, ok. Tudo isso está escrito para quê? Para nós podermos melhorar. Este é sempre o espírito científico, é fazemos o que podemos de melhor, mas tudo escrito e sem adivinhação, e daí melhoramos. Depois, mais perdas de IMI, Carlos, tivemos que contabilizarmos as perdas de IMI associadas a este património e, grosso modo, isto dá-nos as perdas de inação. E custos de urbanização, sim. Obrigado. Depois, adaptação. Bom, já viram o meu preâmbulo do ponto de vista do que é o preço foi a infraestrutura de proteção costeira. Nós aqui não tivemos, eu sou muito adepto e há muitos anos que sou crítico como digamos, observador da realidade da estruturação sólida da nossa costa. Mas isso é uma coisa pessoal, não é científica, devo dizê-lo, não é? O que nós fizemos foi assim, foi um bom senso. Nós temos um conjunto de estruturas sólidas de defesa da nossa costa, vamos mantê-las do ponto de vista e orçamentar essa manutenção. Ou seja, uma coisa poor man's approach, que quando não sabemos, mais vale ser simples e claro. Por isso, utilizamos os preços de 2023 do que é o atual dos preços de manutenção, seja de esporões, de digues, por aí fora, nos níveis, na zona onde temos galgamento, acomodação da costa, preços por metro, por perfis lineares de subida, de acomodação das estruturas de proteção de digues da costa, e depois as nossas praias. Nós não vamos ter praias no futuro se não fizermos realimentação de algumas delas, como nós sabemos. E depois, pelos déficits longitudinais de perdas de sedimento devido à agitação marítima e ao nível médio do mar e às marés por aí fora, temos os metros cúbicos que precisamos de realimentar as nossas praias, contabilizamos um preço a 2023 por metro cúbico e aí chegamos a estes custos de adaptação. Tudo isto são, obviamente, valores com muitas limitações, mas são claros e dão-nos uma ideia de como é que podemos melhorar. E essa foi a nossa intenção, muito singelamente, ok? Por último, a questão dos serviços de ecossistema foi uma das discussões que tivemos com mais pertinência e que nos criaram mais frustração. Mas a complexidade e o nível de assunções na altura que teríamos que promover e algum sectarismo que nos exigia do ponto de vista metodológico, de privilegiar alguns ecossistemas relativamente a outros, e nós achámos, não, assumimos que não contabilizamos esse serviço de ecossistema, esperemos fazer um novo roteiro, esperemos continuar este esforço. Este é outro problema de Portugal, porque fazemos sempre isto por impulsos, não temos estes estudos continuamente, não é? E desculpem estar-me a alargar na resposta, Henrique, mas nós assumimos que não tínhamos a capacidade de o fazer por desconhecimento da nossa parte. Esperamos conseguir abraçar esse desafio no futuro, porque há muito corpo científico a ser neste momento a criado sobre essas questões que são de vital importância. Muito obrigado a todos. Eu permitiria ainda mais uma ou duas questões. Só complementar uma coisa. É claro que a minha afirmação há bocado foi provocatória, não é? Portanto, a questão não me interessa, evidentemente, eu tenho consciência perfeita de que interessa saber, mas temos um preço a pagar, que é a incerteza, e em termos científicos lidar com a incerteza é muito complicado. Em particular, os cenários de subida e nível médio do mar do IPCC não contemplam uma variação abrupta dos sistemas de glaciares da Groenlândia e da Antártida. Assumem apenas uma perda contínua e irregular. Portanto, logo aí temos uma grande incerteza, mas é o preço que nós temos que pagar. Tínhamos ali uma questão, e depois outra aqui, da Irene Martins.
Boa tarde, Silvia Nave, do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Nesta temática de uma abordagem de gestão sustentável do litoral, eu pergunto se não seria também importante fazermos uma estimativa de custos que permitissem diminuir o problema relacionado com o déficit sedimentar. E com isto estou a pensar numa estimativa de custos, por exemplo, para implementar medidas de mitigação para a retenção dos sedimentos nas barragens do Rio Douro, por exemplo. Olá, boa tarde. Irene Martins, do CIMAR. Para já gostaria de dar os parabéns às apresentações e era uma espécie de um comentário, só para dizer que no CIMAR, assim como noutras instituições de investigação, há equipas a trabalhar na quantificação e dos serviços de ecossistema, sobretudo ligados às zonas costeiras, e que penso que aqui, se calhar, uma interação entre as várias instituições que fazem projeções, quer mais ao nível físico e dinâmico e hidrodinâmico, e as equipas que fazem projeções a nível ecológico, funcional, penso que seria do ganho de todos e do país, em última análise. Obrigada. Eu não sei quem é que irá responder àquela questão, não vou permitir mais nenhuma, porque já estamos um bocado atrasados, está bem? Só temos o... Não sei se o Sr. Jorge quer... Eu tenho sempre uma grande apetência por responder, não é? Só respondo aquilo que sei. Eu acho a pergunta da Sílvia é muito interessante e deve-nos colocar num contexto do estado do conhecimento dos decisores políticos relativamente à nossa orla costeira. E isto não é nenhum ataque para ninguém. Mas se nós perguntarmos, e desculpo aqui o Sr. Presidente da Câmara de Lagos, mas se nós... não, olha, mas se perguntarmos a muitos dos nossos autarcas, não é? E eles todos querem construir barragens, todos. Nós tivemos, neste Roteiro Nacional de Adaptação, tínhamos um working package de recursos hídricos, também fizemos a modelação de todas as bacias em Portugal. E a medida de adaptação de todos os autarcas, praticamente, obviamente que há exceções, mas é construir barragens. E depois eu digo assim, olha, mas quer ter areia na praia depois? É que, repara, tem que escolher ou quer praia ou quer barragem. Ou então temos aqui vamos honorar muito a sociedade, de certeza, porque há um problema de literacia do ponto de vista do nosso ordenamento do território que não percebe o território no seu todo, não é? Quando nós construímos as barragens, queremos albufeiras com caudais muito estáticos, digamos assim, não queremos caudais com velocidades abundantes, nós estamos sempre a despromover os sedimentos que nos chegam à praia e que são necessários para a manutenção das nossas praias. E isto é um problema que praticamente as pessoas não falam, não é? E é uma coisa que é de bom senso, eu acho que a maior parte das pessoas sabe isto. Mas em Portugal não se quer entender isto. Quando nós construímos uma barragem, nós vamos criar um problema ajusante de certeza absoluta. E nós, quando olhamos para as barragens, olhamos muitas vezes como armazenamento de água, que é muito necessário para a nossa sociedade, e esquecemos muitas vezes da parte ecológica, que mudamos profundamente, não é? Como temos bons exemplos disso, e do ponto de vista biofísico da manutenção do que é precisamente o transporte de sedimentos nas nossas bacias hidrográficas. E nós não temos esforços nenhuns para, digamos, intensificar a velocidade média dos rios, é sempre para torná-los mais estáticos, mais lentos, para termos navegação mais controlada, essas coisas todas, e por isso temos um problema aqui estrutural que eu acho que é de literacia mesmo a este nível, diria eu. Depois temos a questão do assoreamento nas barragens também, não é? Nós temos muitos sedimentos em muitas barragens que normalmente até nos tiram energia potencial logo cinética de produção de hidroelétrica e que também, mas é um custo grande do ponto de vista de assoreamento e que esses sedimentos eram muito importantes que fossem reconduzidos, neste caso artificialmente, para os nossos rios. Eu acho que temos de ficar por aqui. Não, temos de ficar por aqui assim, estamos já muito atrasados. Muito obrigado a todos. Deixa só, em relação à colega do CIMAR, eu gostava muito de falar consigo, claro.